Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse evento de lançamento do novo livro de Roland Chamamá, Do Homem Cordial às Questões Atuais da Sociedade, um questionamento psicanalítico a partir da cultura brasileira. Eu sou Josias Fontoura e vou estar fazendo essa abertura inicial. E gostaria de iniciar agradecendo primeiramente ao Chamamá pela confiança no nosso trabalho e pela aposta em colocar o seu livro sob os nossos cuidados. Ao Fernando, que é o tradutor do livro e vai estar também mediando o nosso encontro de hoje, e a Ana Costa, que nos dá o privilégio de fazer uma interlocução com o autor nesse evento de lançamento. E também a todos vocês que estão aqui presentes hoje. Bem, a editora Discurso nasceu em 2020 e teve seu livro inaugural em 2021, da psicanalista Alba Flesler, e agora em 2022 tem no livro de Chamamá a segunda publicação em uma edição bilíngue português e francês, e a partir desse ano contamos também com o conselho editorial, com mais alguns parceiros de trabalho. A Discurso é uma editora que busca gerar debate e produção de novos discursos, que é o que dá razão ao seu nome. E esse foi um dos motivos pelos quais eu quis convidar várias instituições que trabalham com a psicanálise para apoiar e para estar nesse evento, recebendo esse novo livro e colocando ele em movimento. Agradeço, então, essas instituições apoiadoras e não posso deixar de mencioná-las. O EBEP de Porto Alegre, do qual eu sou próximo a algumas pessoas queridas que fundaram essa instituição há alguns anos. O CEP de Porto Alegre e Serra, cujo representante, o psicanalista Sander Machado, esteve com a gente no evento de pré-lançamento algumas semanas atrás. O EBEP de Juiz de Fora, na pessoa da Leila Guimarães, que já esteve falando num evento aqui da editora também. O Corpo Freudiano de Porto Alegre, na pessoa da Rosana Coelho. O Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal de Santa Maria, na pessoa da Aline Jordão. O Espaço Moebius, de Salvador, na pessoa da minha amiga Denise Barbosa e também do Aurélio Souza. O Instituto ESP do Paraná. Obrigado ao Bruno e ao Fernando pelo apoio na divulgação. O PPG de Psicanálise, Clínica e Cultura da URGS, onde eu atualmente faço a minha pesquisa de mestrado. A Universidade Federal do Rio Grande, onde até recentemente o Fernando Hartmann era docente, e inclusive por onde já foi publicado outro livro do Chamamá, alguns anos atrás. A Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, que eu vim a conhecer através de algumas colegas psicanalistas de São Leopoldo, Raquel Dickel e André Mongeló. E a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, onde eu recentemente fiz o percurso de formação e instituição da qual fazem parte vários dos membros do nosso conselho editorial. Muito obrigado, então, a todos vocês pelo apoio e pela presença. Esse livro que a gente está lançando hoje foi traduzido pelo psicanalista Dr. Fernando Hartmann, membro da APOA e da Associação Lacaniana Internacional, e também membro do nosso conselho editorial. O Fernando gentilmente aceitou mediar o evento de hoje e cuidar da tradução da fala do Chamamá e depois das eventuais questões, comentários ao final. Então, eu vou passar em seguida a palavra ao Fernando, mas antes, eu gostaria de apresentar a nossa convidada para essa conferência de lançamento do autor Roland Chamamá, a psicanalista doutora Ana Maria Medeiros da Costa, que é membro da APOA e professora colaboradora do PPG em Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também membro do nosso conselho editorial, que fará nesse evento uma interlocução com o autor a partir de sua leitura do livro Do Homem Cordial às Questões Atuais da Sociedade, um questionamento psicanalítico a partir da cultura brasileira. Então, nossa manhã de hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu vou passar ao Fernando, que vai estar introduzindo os trabalhos, fazendo um breve comentário inicial, e depois o Fernando passará a palavra para a Ana Costa. Após teremos, então, a fala do Roland Chamamá, que será traduzida para o português pelo Fernando, e ao final nós abriremos para alguns comentários e questões que vocês podem estar endereçando, então, ao autor, onde também o Fernando vai estar fazendo as traduções necessárias. Então, Fernando, contigo a palavra.
Obrigado, Josias. Bom dia a todos e todas. Eu quero, primeiro em lugar, dizer da felicidade de estar aqui com vocês, nesse momento muito especial, que é o lançamento de um livro, um novo livro do Roland, aqui no Brasil, né? E estar participando junto desse momento com a Ana Costa para fazer o debate sobre essa nova obra aí do Roland. Na verdade, assim, eu queria fazer uma introdução bem rápida para contar um pouquinho sobre como se chegou a esse livro, o que é esse novo livro do Roland, e trazer algumas ideias do que ele traz ali para vocês terem vontade, que já tem, né, de ler esse livro. Eu também queria colocar, eu não sou tradutora de profissão, então vou procurar fazer a tradução da melhor forma possível. Já traduzi o Roland em outras vezes, então vamos ver se a gente consegue aqui levar essa manhã em um bom trabalho. Mas para começar, o Roland, eu queria falar um pouquinho do Roland Chamamá, porque a gente já tem um trabalho de longo tempo, né? Esse é mais um projeto entre tantos, e esse livro o Roland me passou há um tempo atrás. Ele disse: eu gostaria de publicar esse livro aqui no Brasil, enfim, que é o que vocês... ele é uma escrita bem íntima, bem singular sobre a psicanálise, né? A princípio, o nome seria Trajeto, tinha a ideia de Trajeto Brasil-França, né, Roland? Que é justamente a relação, né? A partir do ponto de vista do Roland, da relação entre psicanalistas brasileiros e franceses, nessas indas e vindas, né, nessas viagens que o Roland fez ao Brasil, que são várias, desde muito tempo, já mais de 20 anos, né, Roland, que vem ao Brasil, e também, né, das viagens dos brasileiros indo a Paris, né? Eu fui imagino que a Ana Costa também, né, que foi muito bem recebido, para dizer a palavra que está no livro, cordialmente recebido pelo Roland em Paris, né, principalmente, claro, eu, como faço parte da Associação Lacaniana Internacional, dentro da associação, mas tem um espaço na associação que é muito legal, que é o Cartel Franco-Brasileiro, que se passa na Maison da América Latina, onde o Roland, junto com outros brasileiros e outros membros da Associação Lacaniana Internacional, recebe brasileiros que falam lá, né, sobre temas bem diversos. Então, o Roland sempre foi, eu acho, alguém que recebeu muito bem os brasileiros que iam a Paris, de uma forma muito carinhosa, muito atenta e querendo saber o que a gente diz, né? Como é que a gente lida com a psicanálise, como é que a gente trata a psicanálise, né, aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz de ter traduzido esse livro. Como eu já tinha traduzido antes o Trauma na Civilização, que faz pouco tempo, que o 2020, né, que o Roland publicou aqui. Nós tínhamos feito um livro que é muito interessante, que é Correspondências Psicanalíticas, que o Roland refere nesse livro agora, do Homem Cordial, que é um livro feito junto com a Marilande Abreu, que é Correspondências Psicanalíticas, que o Roland, inclusive, escreveu em português, né? Então, ele se deu esse desafio de escrever um livro em português, e é um livro bem interessante, que coloca um tanto essa forma do Roland lidar com a psicanálise, né? A maneira dele estar sempre revisitando a psicanálise, mas de um ponto de vista que
que ela se torna um work in progress. Bom, ele está sempre sendo atualizada e revista. Eu acho que esse é o ponto principal desse livro, que, como o Roland destaca no texto, é um questionamento a partir da cultura brasileira. Quer dizer, o que a cultura brasileira, nessas viagens do Roland, incitaram ele a pensar e repensar a psicanálise, repensar a prática, né? E assim como, né, eu acho que essa é a questão, uma grande questão da psicanálise, é da gente poder estar se repensando o tempo todo, né? Repensar a prática, repensar a maneira de transmissão. Então, esse livro traz algumas pérolas aí com relação a isso. Ele é um livro, digamos, relativamente pequeno pelo volume de teses que ele propõe. Eu acho que é uma abertura para a gente poder seguir debatendo questões muito, muito específicas e pertinentes e também necessárias para a clínica psicanalítica hoje. Eu retirei alguns pontos aqui, só para que estão no livro, umas frases do livro, para dar uma ideia a quem está assistindo esse lançamento, né? Do que esse livro abre como debate para a gente, seja no Brasil, seja na França. Acho que isso foi também uma proposta acertada da editora em fazer uma edição bilíngue, porque eu acho que ele é bem importante também para os franceses lerem. Tem um ponto primeiro que eu queria colocar aqui, vou passar essas frases para depois já abrir a fala para a Ana. Mas tem um ponto que o Roland fala sobre a ética, e eu vou ler o trecho do livro. Ele coloca assim, porque tem um livro do Roland, o Roland tem vários livros, né? Um livro é Psicanálise como Ética, esse não foi traduzido ainda, né, para o português, espero que seja um dia, mas ele coloca assim, nesse livro do Homem Cordial, As Questões Atuais da Sociedade, né? O que permanece essencial na psicanálise depende, em toda parte e sempre, da posição ética do próprio analista. Mas me parece que ela surge mais claramente, de forma mais necessária, quando nenhum formalismo vem mascarar o seu papel essencial. Eu acho que esse é um ponto bem importante, justamente com relação a esse questionamento sobre o formalismo, sobre aquilo que já está sedimentado e como a gente pode ir repensando. Um outro ponto que eu também queria ler um pouquinho para vocês aqui é uma outra questão de um outro livro do Roland, também, que é a psicanálise como diálogo. Não é simples dizer isso, e eu acho que abre muitas questões. Então, em um ponto aqui, que eu vou ler de novo do livro, que o Roland escreve assim: é preciso reconhecer, contudo, que há algo de especial na psicanálise, a saber que aquilo a que o seu questionamento se refere, por exemplo, as diferentes neuroses, não é totalmente objetivável, né? No sentido em que o desejo do analista, que se encarrega de uma cura, e a sua ação são parte integrante da própria neurose, né? É em um diálogo com o analista que se forma uma neurose, né? E é em função desse diálogo, ou seja, no seu ato, que este ou aquele elemento tomará ou não um lugar preponderante. Essa é outra tese, né, que eu acho muito importante da gente debater. E essencial na questão do diagnóstico, enfim, que o analista faz parte da neurose, né? Um outro ponto que eu queria colocar aqui, não serão muitos, é só 4 que eu coloquei aqui, mas que eu achei muito importante
de poder colocar para vocês, que é com relação ao sujeito contemporâneo, em todos os escritos do Roland tem sempre essa questão com as mutações sociais da nossa época, né? Que ele diz assim: o objeto do desejo tenderia a se confundir cada vez mais com o objeto de consumo, no sentido em que, como ele seria concebido, como estando de direito sempre disponível. É essa a ideia de uma disponibilidade ilimitada do objeto que permitiria, então, evocar um diagnóstico de perversão ou ainda mencionar a perversão ordinária do sujeito contemporâneo. Ele vai questionar isso, né, na sequência, mas esse ponto de confundir o objeto do desejo com o objeto do consumo é bem atual e bem importante da gente pensar. E um outro ponto aqui, que eu vou dar uma que é outro ponto que eu acho também importante, que é outro livro do Roland, que ele vai falar, que é uma outra tese, ao meu ver, que é a questão da clivagem, né? Da ideia de clivagem e da ideia das correntes psíquicas, que o Roland vai buscar lá no Homem dos Lobos, porque isso nos abre outros caminhos para pensar o diagnóstico hoje, né? Principalmente nessa dificuldade de diagnóstico com relação aos casos limites. Mas eu vou ler esse trechinho para me manter no livro, né? Ele vai dizer assim: há no Homem dos Lobos, segundo Freud, 3 correntes psíquicas que convivem. Uma delas, se assim podemos dizer, abomina a castração. A segunda está disposta a admiti-la e a se consolar com a feminilidade como substituto. É apenas a terceira, a mais antiga, que consiste numa rejeição, numa forclusão dessa castração. Aqui, portanto, não são apenas a negação da castração e seu reconhecimento que coexistem. É preciso salientá-lo, mesmo que a maioria dos psicanalistas o tenha negligenciado. Talvez seja tempo deles aprenderem a contar até 3. Achei muito, muito importante, e esse livro sobre a clivagem seria outro livro muito importante a gente ter aqui para pensar hoje, principalmente hoje, a questão do diagnóstico. E eu vou encerrar com uma outra questão que o Roland nos traz, que é relativa a outro livro do Roland também. Vocês veem que nesse livro aqui tem vários livros do Roland dentro, né? Várias teses que ele está trabalhando e, como ele coloca, que são questões que lhe vieram a partir dessa relação dele com a cultura brasileira, do que ele faz questionar. Então, esse é um livro sobre... agora, esse ponto é sobre psicanálise política, né? Então, ele coloca assim, né? A verdadeira questão relativa aos discursos atuais é talvez menos a da autoridade do que a do reconhecimento daquilo que implica a existência humana na sua dimensão social, o que é, sem dúvida, o mais difícil para o sujeito contemporâneo aceitar são as exigências da vida em sociedade. Talvez isso se reflita na oposição ao Estado e não apenas a um determinado governo. Isso faz toda a diferença, né? Há aqui distinções importantes para o psicanalista se ele quiser ouvir um pouco melhor as queixas e as reivindicações daqueles que se dirigem a ele. Então, eu ressaltei alguns pontos desse livro, tem vários outros, mas ao meu ver, são todas teses para a gente pensar e continuar debatendo, continuar se questionando. Então, vou passar a palavra para Ana Maria Medeiros da Costa, que fico muito feliz de estar junto contigo, Ana. E depois, então, passo para o Roland. Fique à vontade, Ana. Obrigada, Fernando. Também muito feliz de estar contigo na mesa aqui, com o Xamamá. E muito contente de poder participar desse lançamento, que eu saúdo, né,
quer dizer, tem tanto o prazer de estar aqui, né, contigo apresentando o livro, né, quanto a possibilidade de uma conversa com o Xemamá, que renova muitos debates, né, que tive a oportunidade de ter nas minhas ocasiões de idas a Paris, desde o final dos anos 90, eventos da Associação Lacaniana Internacional, ou mesmo, como Fernando destacou, participando de trabalhos na Maison de l'Amérique Latine. Então, Xemamá, vou me dirigir a você, né, na leitura, nas questões que eu vou trazer. O Fernando já adiantou assim, leituras, recortes do livro, que eu achei bem interessante, que ajuda também, enfim, a apresentação que eu vou fazer. Então, bom, algumas coisas eu vou retomar, repetir, né, do que o Fernando colocou, porque o livro transmite uma coisa muito importante, que me parece, que é a posição singular de um analista que se interroga sobre o que de alteridade outra língua, outro país e cultura intervém na própria produção. Então, ele traz um exercício muito próprio à psicanálise, porque esse exercício de acolher o retorno de uma indagação, né, desde o lugar do outro, como uma alteridade que modifica concepções fechadas, né? Essa, digamos assim, é algo que é muito próprio da posição do analista, que na produção deste livro, né, comparece bastante. E, bom, eu encontrei no livro ressonância de questões que eu me faço, que diz respeito à clínica contemporânea, essa clínica que não cessa de desafiar, né? E constantemente rompe com cânones estabelecidos. Na leitura, quando eu fiz a leitura, foi inevitável me fazer a pergunta, né, sobre os efeitos de ter vivido em Paris durante um ano no meu pós-doutorado. Então, vou sempre me dirigir a você, Xemamá. Então, no livro você traz uma certa desconfiança de colegas franceses em relação ao trabalho de brasileiros. Mas, bom, talvez o tema da minha pesquisa, que foi a busca por marcar o corpo na adolescência, encontrou as mesmas perguntas, né, do lado dos franceses. Então, isso me permitiu que eu me relacionasse com parceiros de pesquisa, né, e não produziu questionamentos ou desconfiança em relação ao meu trabalho, que para mim foi bastante estimulante. Então, para início do nosso diálogo, eu pensei em situar de forma geral o caminho que você, Xemamá, percorre e ir inserindo alguns comentários e indagações sobre a sua obra, para que depois você possa comentar como quiser, né? Como eu já destaquei, né, a sua escrita segue um exercício de produzir perguntas que abrem questões complexas. O Fernando, né, recenseou uma série de indagações que já estão em outros livros, então abrem questões complexas, né, nesse livro, mas que não se propõe a respondê-las, né? É uma certa cartografia, vamos dizer assim, como em algum lugar é mencionado. Sendo um ensaio mais curto, você precisou de concisão, você comenta isso, o que não é simples, tratando do tema a que se propõe. O resultado é bastante interessante, porque convoca o leitor a compartilhar das indagações que vão se abrindo, né? Essa convocação ao leitor a participar na elaboração das questões que o livro vai abrindo, acho que é uma posição de escrita muito interessante.
E por essa característica, né, a tarefa de apresentar a obra é mais difícil, porque, de alguma maneira, eu precisei enxugar as perguntas, né, vamos dizer assim, o que corre o risco, né, de não se tornar fiel à intenção do trabalho. Mas vamos ver, né, como é que sai, né, como é que se situa, como é que se apresenta, então, essa obra. Então, o texto parte de uma abordagem sobre o que resta da história da colonização, que afeta tanto o brasileiro quanto o europeu, no sentido de estabelecer uma certa fixidez de lugares quando se encontram. Mas, ao longo do livro, os efeitos dessa origem se modificam, né, pela construção, pela colocação situada como mutações dos discursos, produzindo a convivência de uma multiplicidade de línguas e culturas, uma multiplicidade de referências de significantes mestres, que vão tornar mais complexas as relações sociais, a partir, né, do que se denomina modernidade ou mesmo pós-modernidade. A referência que você utiliza para pensar a complexidade que a clínica ganha, né, como o Fernando já destacou, é o tema da clivagem, não somente binária, reconhecimento e, ao mesmo tempo, não reconhecimento da castração, não somente binária, mas também a intervenção de uma terceira clivagem, produto de uma multiplicação de línguas e referências. Nessa questão, você citou um enraizamento antropológico da perversão, tema que me parece muito importante levar em conta, né? E como o Fernando já sublinhou, tem ali um certo questionamento de conceitos, posições morais, né, em relação a isso. E acho que você consegue, né, mesmo na sua concisão, transmitir essa questão do enraizamento antropológico da perversão. E ali, nesse sentido, nesses desdobramentos, nessas mutações dos discursos, o que foi a origem colonial, de certa forma, se perde na complexidade que se tornam as relações. Você cita Lacan na análise da abrangência que tomam os mercados comuns, né? Que em alguns momentos Lacan situa isso, né? Então, a abrangência desses mercados comuns intervém na definição dos rumos sociais, com um consequente aumento das segregações. Bom, nos 2 capítulos finais, traz a relação entre psicanálise e política, os efeitos que se fazem sentir, tanto no Brasil quanto na França, de movimentos que parecem dispensar a função do Estado. Acho que essa leitura é muito interessante que você fez. E, por fim, termina por convocar nós, analistas, a reconhecermos as mutações dos discursos, seus efeitos, na dificuldade maior do sujeito contemporâneo em aceitar as exigências da vida em sociedade. Bom, isso para um panorama inicial, né? Eu vou puxar alguns fios do que você propõe para situar o nosso diálogo. Em primeiro lugar, uma questão muito importante é que é o tema da transferência, né? Cara à clínica psicanalítica. Então, no início, né, do livro, você traz alguns questionamentos de colegas franceses sobre as condições do estabelecimento da transferência no âmbito da prática da psicanálise no Brasil, devido à tendência cultural ao estabelecimento de relações, vamos dizer assim, de familiaridade. Para contrapor, você traz exemplos em que muita distância, isso em relação a, digamos, a clínica na França, então, tem exemplos em que muita distância, o que seria um suposto de autoridade, também impede a fala do analisante. O que se deduz de suas colocações
é que a especificidade com que o analista aborda a transferência não se situa em nenhum desses dois lados. Enfim, em todo caso, aí é algo que eu pensei, que me lembrou, que bastaria lembrar, né, o tema da resistência, que é o ponto de virada na clínica freudiana das pulsões, para indicar que uma análise precisa situar a relação do sujeito com seu gozo e que, nesse ponto, relações de autoridade ou mesmo familiaridade só fazem reforçá-lo. Penso que sua análise questiona uma confusão frequente entre autoridade e transferência. É nessa confusão que se estabelecem relações de poder. E aqui eu lembrei uma frase de Lacan, que está no texto sobre a direção do tratamento, que diz, né, eu cito, a impotência em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Acho que quando você questiona essa confusão entre transferência e autoridade, um pouco está remetendo, né, está situando uma leitura também que Lacan faz. Mas não há dúvida de que as dificuldades do sujeito contemporâneo de viver em sociedade respingam na clínica psicanalítica, porque a transferência também reproduz formas de relações estabelecidas pelo discurso. E, bom, nesses tempos de idas e vindas, vamos dizer assim, na França, eu tenho conversado com colegas franceses que reconhecem uma dificuldade na constituição da transferência em casos que lhes chegam hoje. Me parece que essa dificuldade faz parte de uma clínica contemporânea e diz respeito ao efeito do que você aborda como mutações nos discursos. E aqui eu destacaria 2 elementos para conversar, que me parece que vem como um imperativo hoje, né? Em todo caso, do lado de cá, da clínica aqui. De um lado, a urgência na resolução da queixa, né? O que leva a um uso muito estendido de medicamentos. Essa é uma questão que é bastante insistente, né, no testemunho de vários colegas. A indústria farmacológica faz parte do que Walter Benjamin denominou a religião capitalista, insere novos problemas nesse âmbito, né? E então, a temporalidade que vem como urgência, né, aplaina essa condição do desdobramento da demanda, né, do desdobramento que seja possível o sujeito se situar em relação àquilo que ele fala. Então, primeiro ponto, então, a urgência, né, que vai constituir muito a demanda de resolução imediata, e, de outro lado, eu situo, né, a dificuldade em estabelecer relações de amor, e aqui a internet ganha destaque. A internet modifica trocas sociais, principalmente pela modificação na linguagem, né? Tem um lado, digamos assim, importante, positivo, não estaremos falando, né, em presença virtual se não fosse a internet, mas tem algo que me parece importante de pensar sobre essas questões. Então, essa é outra complexidade, né, na verdade, que a gente precisa poder desdobrar, abordar. E essas 2 questões, né, a urgência e a dificuldade no desdobramento de uma demanda de amor, que é, né, passar da queixa à demanda, implica nessa relação da transferência,
né, ou do amor de transferência, como Freud nomeou. Então, essas questões afetam o seu estabelecimento. Seja porque, então, como eu disse, supõe um amor no funcionamento, né, esse desdobramento, esse percurso por essa relação, seja porque implica, né, no desdobramento dos tempos lógicos, né, esses tempos do desdobramento da demanda. E aqui a sua proposição do enraizamento antropológico da perversão, como, aí eu cito, a necessidade para todo sujeito de tentar escapar aos efeitos que ele teria ao enfrentar o real da estrutura, né, é uma indicação importante para não reduzir a clínica a um juízo moral, né? Então, tem ali, por um lado, o que respinga do discurso, mas, por um outro lado, como se recebe, né, essa singularidade dessa expressão hoje que chega ao consultório. E uma das questões que se apresenta é que a entrada em análise não se dá desde o princípio e que temos um tempo maior do trabalho preliminar, né? Isso tem se imposto, né, que pelo menos nos testemunhos dos colegas e, bom, e meu próprio. É interessante um outro fio, isso o Fernando já destacou, essa aproximação que você faz entre o caso do Homem dos Lobos ao sujeito contemporâneo, e toma de Freud, na análise deste caso, uma pluralidade das correntes psíquicas que escapa aos diagnósticos tradicionais. Eu acho que esse é um ponto interessante de trabalho, né, na forma como você aborda. Então, nesse sentido, nos convoca a articular a nossa clínica com a análise do mundo que vivemos. E aqui você reflete sobre o sujeito contemporâneo, isso é uma questão extremamente importante, me parece, depois você possa comentar. Então, o sujeito contemporâneo você reflete não a partir de um déficit na referência paterna, mas de uma pluralidade, né? Eu acho que esse ponto é capital para se pensar na clínica. Então, como último ponto, me interessou particularmente a análise que você fez de Albert Memmi, o intelectual judeu tunisiano. Você sublinha um contraste na escrita dos livros, né, dos livros do Memmi. Nas obras teóricas, uma língua que você situa como um pouco formalista, que apaga sua própria enunciação em favor de uma racionalidade universal. Então, essa é uma vertente, né, na produção do Albert Memmi. A outra vertente, que aí a enunciação vai surgir, são as obras literárias, que o autor também publicou. Bom, eu fiquei me perguntando sobre o lugar da literatura na consideração dessas questões. Lacan tomou a obra de Joyce para avançar na proposição do sintoma como um quarto elo no enodamento de real, simbólico e imaginário. Talvez Joyce também pudesse ser um representante desse contemporâneo, em que a escrita literária assume uma função nodal, né? E, nesse sentido, né, aqui é o ponto, digamos, onde eu chego com as suas proposições. Nesse sentido, me parece que a relação com as línguas, né, isso que você situa, né, também, então, a relação com as línguas como centralidade de referência se desloca para o tema da letra e o ato da produção. Lendo o seu livro, eu me perguntei se não haveria um deslocamento da pergunta sobre origem, isso que diz respeito à violência das relações das colonizações que nos precedem,
Então, um deslocamento da pergunta sobre origem para uma relação direta com o buraco do originário. Nesse sentido, é claro, para fazer essa consideração, é preciso diferenciar a referência à origem do efeito do originário, ou seja, daquilo que não tem texto prescrito. E ali temos o trabalho com o real do inconsciente, o trabalho com Lalande, né, nesse neologismo que Lacan cria. Comum, então, esse trabalho, tanto a um percurso de análise, quanto a um determinado fazer literário. Não é todo fazer, mas um determinado fazer literário. E uma coisa que me vem como pergunta, então, é se as insistências atuais de definições identitárias não resultam de cicatrizes a céu aberto deixadas pelo esgotamento das relações coloniais. Então, ali retornam perguntas sobre origem, para além do Estado, como você bem situa. Então, isso é uma questão, enfim, que eu faço a você, do que me fez pensar, né? Essas perguntas, essas questões, né, das perguntas sobre origem para além do Estado, parecem evocar o traumatismo, esse neologismo que Lacan cria, né? O traumático do buraco, do real, e carregam a violência da qual se origina. Essas são algumas das questões que eu me coloquei dentro do seu livro. Você comenta se quiser, e, enfim, e perguntas que eu me fiz, em todo caso. Tive muito prazer na leitura, realmente algo que avança na abordagem da psicanálise, e eu saúdo, né, esse lançamento pela relevância dessas aberturas que ele propõe. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Excelente explanação, acho que dá uma ideia e dá muita vontade da gente ler o livro, né? Com todo esse questionamento, com tudo que tu trouxeste. Muito obrigado. Roland, vou te passar a palavra, pode ser? Então, já diretamente, eu vou procurar fazendo a tradução na medida em que tu vai falando. E, enfim, peço para falar pausadamente, que daí eu consigo fazer ao mesmo tempo. A palavra está contigo, Roland. Obrigado. Bom dia a todos et à todas. On m'entend bien là? Ça va? Sim. Ça va? Mais je commence par remercier Fernando et Ana Costa. Fernando qui a fait un parcours assez étonnant dans plusieurs de mes livres, qui effectivement sont à l'arrière-plan de ce que j'ai écrit dans ce dernier livre. D'une certaine manière, comme peu de ces livres sont traduits en portugais, j'ai voulu reprendre un certain nombre d'idées et les présenter à mes amis brésiliens. Et donc, Fernando fait le voyage de retour, alors que j'ai été de ces livres plus nombreux, à ce petit livre qu'il a traduit, lui revient de ce petit livre aux livres qui ont inspiré, au fond, même si j'étais un peu plus loin sur certains points. Donc, je remercie Fernando là-dessus. Je remercie bien sûr aussi Ana Costa qui fait une lecture, comment dire, vraiment, précise, malgré comme ce qu'elle a bien perçu, c'est-à-dire le côté resserré de ce livre. Roland, un instant, Roland, parce que sinon je n'arrive pas à... Ah oui, disculpe. Non, ça va. Ça va? Ça va.
pouco a pouco, devagar. Gostaria de falar português, mas não seria bom. Mas tu fala, Roland, tu fala português, tu escreve português. Il faut que je répète quelque chose. Eu posso falar agora, depois eu te passo. Je vais parler et après je te donne la parole. O Roland agradeceu, eu vou resumir um pouquinho o que foi falado. O Roland agradeceu a mim pela tradução, agradeceu a Ana pela explanação. Ele estava falando que, de fato, esse livro dele era onde ele queria colocar um tanto desses vários livros, como eu citei na introdução, que são vários livros do Roland, que tem várias teses que aqui estão, de alguma forma, condensados, porque ele queria apresentar para nós, enfim, em português, essas várias teses desses vários livros do que ele vem trabalhando ao longo do tempo. Então, basicamente é isso. Ele agradeceu a tradução e agradeceu esse percurso aí que a Ana e eu fizemos de abertura. Roland? Fábio. Vas-y. Obrigado. Oui, j'en étais à parler de ce qu'a fait Ana Costa. Eu estava falando do que fez Ana Costa. Et je dois dire que moi aussi, je me réjouis de dialoguer avec elle. E dizer que eu também fico muito feliz de dialogar com ela. Parce que je conserve un excellent souvenir de nos échanges. Porque eu conservo uma excelente lembrança das nossas trocas. Soit au Brésil, soit à Paris. Seja no Brasil, seja em Paris. Alors, tu poses Ana, de nombreuses questions. Dans un premier temps, je ne vais pas répondre à tout. Bom, então, Costa, não, Ana, eu vou repetir, inclusive, isso. Eu agradeço as várias questões. Tu poses de nombreuses questions. Je ne vais pas répondre à tout, mais ce sera aussi bien. Tu colocaste muitas questões, Ana, e eu não vou conseguir responder tudo, mas vou tentar responder algumas. Ça relancera d'autres questions. Isso vai relançar outras questões, certamente. Fernando a rappelé que le livre juste antérieur à celui qui est publié aujourd'hui, o Fernando lembrou que o livro que eu publiquei justamente antes deste último agora, c'est La psychanalyse comme dialogue. É a psicanálise como diálogo. Il faut dire que ce n'est pas une idée qui passe très bien parmi les psychanalystes. É necessário dizer que essa é uma ideia que não passa muito bem entre os psicanalistas. On pourra en discuter. Nós poderemos discutir isso. Mais sans doute, mes échanges avec les psychanalystes brésiliens Mas, sem dúvida, minhas trocas com psicanalistas brasileiros ont constitué une grande partie de ce qui m'a amené à ce livre sur le dialogue. Constituíram em grande parte o que me levou a esse livro sobre o diálogo. On pourra aussi parler de ça. Também poderemos falar disso. Alors, prenons le texte de Ana Costa. Então, vamos tomar o texto de Ana Costa. Je vais me permettre une petite rectification. Eu me permito uma pequena retificação. La seule, hein? A Parce única. qu'avec tout le reste, je suis d'accord. Porque o resto eu estou de acordo. Mon livre ne part pas vraiment de l'histoire de la colonisation. Meu livro não parte da história da colonização. Tu l'as dit. Il part d'un thème à la fois important et controversé. Ele parte de um tema ao mesmo tempo importante e controverso, introduit par Sérgio Buarque de Holanda, introduzido por Sérgio Buarque de Holanda, celui de l'homme cordial. Esse do homem cordial. Je ne vais pas entrer dans la polémique.
Eu não vou entrar na polêmica qu'il y a eu, que que je teve, sais, il y a eu au Brésil depuis quelques années surtout. que teve esse livro no Brasil, especificamente mais nos últimos anos, né? Je dirais simplement qu'il ne s'agit pas pour Sergio Buarque de Holanda Eu direi simplesmente que não se trata para Sérgio Buarque de Holanda de dire que les Brésiliens sont toujours sympathiques et chaleureux. de dizer sempre que o brasileiro é sempre simpático e caloroso. Moi, je les ressens sympathiques et chaleureux. Eu sinto os brasileiros como simpáticos e calorosos, Mais il faut dire que c'est ce que dit précisément Serge Buarque, c'est que l'inimitié, je ne sais pas comment tu traduis ça. é inimizade, mas é necessário dizer, como fala Sérgio Buarque de Holanda, est peut-être tout aussi cordiale que l'amitié ou que la sympathie. que a inimizade é também assim cordial como a amizade. Parce que cordial, ça veut dire qui vient directement du cœur. Porque cordial quer dizer aquilo que vem diretamente do coração. Et la colère est cordiale. E, enfim, a cólera é cordial também. Ce qui s'oppose aux sentiments cordiaux, c'est la politesse. O que se opõe ao sentimento cordial é a politesse, Politesse, não? Sim, politesse Não sei. Como é que me vem aqui La politesse. As regras de politesse, enfim. Disons que tu ne trouves pas de mots. Peut-être qu'il n'y a pas de mot en brésilien ou en portugais pour dire la politesse. Acho que acredito que sim, Roland, sim. Bon. São regras de politesse mesmo, né? Par politesse, je parle d'un cortesia, melhor isso, tá? Regra de cortesia. Non, c'est dans les relations en Europe. Na relação na Europa. Dans les relações. Nas relações na Europa. Il y a souvent entre les individus, pendant un certain temps, seguidamente entre os indivíduos durante certo tempo, une sorte de formalisme froid. Uma maneira, uma sorte de formalismo frio. Si, c'est purement déterminé par des règles. Determinado por regras. Por regras de sociedade. C'est ça qui règne en Europe, au fond. C'est des relations polies. É isso que reina na Europa, são de relações polidas. Polidas, formalistes. Formais. Je crois qu'au Brésil, il y a, je crois qu'Anna Costa l'a repris, une familiarité plus grande. Eu acredito que no Brasil existe uma familiaridade maior. Et c'est cela que Sergio Buarque met en lumière en soulignant. E é isso que Sérgio Buarque ressalta, né, sublinhando. Soulignant l'usage des diminutifs, du tutoiement, des prénoms. Sublinhando o uso dos diminutivos, do uso do primeiro nome, né? E não pelo sobrenome. Ce qui m'a posé question quand j'ai commencé à connaître la civilisation brésilienne. O que me colocou questões quando eu comecei a conhecer a civilização brasileira. Et ce qui d'ailleurs ne se confond pas avec la question de l'autorité. É o que não se confunde com a questão da autoridade. C'est de savoir si cette forme de discours é de saber se essa forma de discurso
ne rend pas plus difficile une certaine dissymétrie dans le transfert. Não torna difícil uma certa dissimetria necessária à transferência. Parce que Ana Costa a beaucoup parlé du transfert, Porque Ana Costa falou bastante sobre a transferência, mais ce que je crois Lacan a amené très clairement, o que eu acredito é que Lacan nos trouxe claramente c'est que le transfert fait qu'il n'y a pas de relation en miroir entre l'analyste et l'analysant. É que a transferência faz que não haja relação de espelhamento entre o analista e o analisante. La dissymétrie, dit-on, A dissimetria, digamos, permet à la parole de l'analyste permite a fala do analista de ne pas être entendue comme la parole d'un semblable. A transferência permite da fala do analista não ser entendida como uma fala de um semelhante. Avec toutes les conséquences négatives que ça aurait pour le traitement. Com todas as consequências negativas que isso poderia ter para o tratamento. Eh bien, c'est le fait de réfléchir sur ces questions. Enfim, é o efeito de reflexão sobre essas questões qui m'a amené à me demander que me levou a me perguntar ce qui permet qu'une psychanalyse fonctionne. O que permite que uma psicanálise funcione. Parce que il se trouve que j'ai eu quelques patients, quelques analysants brésiliens. Porque acontece que eu recebi alguns analisantes brasileiros qui venaient avec leur façon d'être et de parler, que vinham com a sua maneira de falar e de ser, mais aussi quelques patients européens, mas também alguns pacientes europeus qui n'étaient pas si éloignés d'eux. Que não estavam muito longe da forma dos brasileiros. Parce que en Europe, nous devenons de plus en plus familiers. Porque na Europa nós nos tornamos de mais e mais familiares, né? Eh bien, je me suis aperçu, E et ça a répondu à mes questions, eu percebi que isso respondeu à minha questão, que cela n'empêchait pas l'analyse. Que isso não impediria a análise. Que la question était plutôt une question éthique. Que a questão estava era de preferência uma questão ética. Qui portait sur le maniement du transfert par l'analyste. Que se portava sobre la direction de la cure, on va dire. Qui portait sur la direction de la cure. Que se tratava da direção do tratamento. Donc, de ce que faisait l'analyste lui-même. Então, do que fazia o analista ele mesmo. Parce que ça l'amène à pratiquer un peu différemment. Porque isso nos leva a praticar um pouco diferentemente. Mais ça n'empêche pas, enfin, s'il a l'habileté, une certaine habileté. Mas isso não impede uma certa labilidade. Non, s'il y a une habileté de l'analyste, se há uma habilidade do analista, il subsiste du transfert et une parole authentique de l'analysant. De subsistir, né, de existir na transferência uma fala autêntica do analista. J'en viens à une deuxième question. Eu chego a uma segunda questão. C'est un point important dans mon petit livre. É ponto importante no meu pequeno livro. Et dans ce que tu en dis, Anna. E nisso que tu disse, Ana. C'est la question effectivement du clivage. É a questão efetivamente da clivagem. J'avais été invité à faire un enseignement à l'université d'Unicinos. Eu fui convidado a fazer uma intervenção na Universidade Unicinos. Dans le Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. J'avais choisi ce thème du clivage. E eu tinha escolhido esse tema da clivagem.
je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Eu não sabia onde eu estava entrando. Ça m'a mené beaucoup plus loin que je n'aurais imaginé. Isso me levou muito mais longe do que eu poderia imaginar. Parce que c'est ça un véritable dialogue. Porque é isso um verdadeiro diálogo. Quand on parle à l'autre, Quando falamos ao outro, on ne sait jamais quel effet on aura en retour. qual é o efeito que teremos de retorno? Et les échanges que j'ai eus à Onicinos E as trocas que eu tive na Unicinos m'ont amené à me convaincre me levaram a me convencer que le clivage n'était pas simplement ce qui fonctionnait, disons, dans le fétichisme, que a clivagem não era somente o que funcionava no fetichismo, mais qu'il avait une extension beaucoup plus grande mas que tinha uma extensão bem maior chez le sujet humain, no humano, peut-être plus particulièrement chez le sujet contemporain. mas talvez mais particularmente no sujeito contemporâneo. Au fond, le déni consiste à ne pas vouloir voir ce que pourtant on voit, Entanto, a recusa ou a denegação, ou a desmentido, nos diz de não ver aquilo que estamos vendo, refere a isso. et c'est une attitude fréquente, peut-être plus spécialement dans la modernité. Mas isso é uma atitude frequente, mais especialmente, talvez, na modernidade. Alors, j'ai été conduit ensuite à aller un peu plus loin Então, eu fui conduzido a ir um pouco mais longe et à souligner l'existence de structures plus complexes. e sublinhar a existência de estruturas um pouco mais complexas. Notamment ce que Freud met en lumière à propos de l'homme au loup. Notadamente, o que Freud coloca à luz a respeito do homem dos lobos. Parce que l'homme au loup, Lacan s'est déjà appuyé sur lui pour introduire la forclusion. Porque o homem dos lobos, Lacan já tinha assinalado a respeito dele a questão da forclusão. Mais ça ne conduit qu'à une opposition, je dirais, binaire. Mas isso nos levava apenas a uma condição, a uma oposição binária. Refoulé ou forclos. Recalcamento ou forclusão. Dans l'homme loup, et je crois que personne ne l'avait souligné avant moi. Mas eu acredito que no Homem dos Lobos, ninguém havia sublinhado antes de mim. Il y a 3 courants psychiques, comme le dit Freud. Há 3 correntes psíquicas, como diz Freud, concernant la castration. Concernentes à castração. Je crois que c'est toi, justement, Fernando, qui a rappelé que l'un d'entre eux, le courant psychique, eu sei, foi você que sublinhou antes, Fernando, que são 3 correntes psíquicas. L'un d'eux abhorre la castration, déteste la castration. Uma detesta a castração. Le deuxième est prêt à l'admettre et à se consoler avec la féminité comme substitut. A segunda, que admite a castração e se consola com a feminilidade. Et le troisième, le plus ancien, E a terceira, que é o mais antigo, consiste dans une forclusion de cette castration. Consiste na forclusão dessa castração. Alors, en quoi c'était intéressant de m'attarder sur ce point? Então, por que é interessante se debruçar sobre essa questão? C'est que je crois que la clinique contemporaine nous montre des sujets qui ont des discours,
des fonctionnements selon les moments très différents les uns des autres. Porque eu acredito que a clínica contemporânea nos traz des sujeitos, excuse-moi, Roland, Oui, je crois que la clinique contemporaine nous amène des sujets qui ont des comportements ou des discours très différents les uns des autres chez ces mêmes sujets. des sujeitos que têm comportamentos e discursos muito diferentes uns dos outros. Voilà. Ce qui veut dire que cela vient, répondre, cela vient évoquer ce que je suis en train de dire. E isso vem evocar évoque des difficultés que beaucoup d'analystes ressentent depuis 30 ans. que muitos analistas sentem depois de 30 anos, desde 30 anos, pelo menos, C'est-à-dire la difficulté à situer quelqu'un dans une structure particulière. quer dizer, de situar alguém em alguma estrutura particular. Hein, cette personne qui me parle, de façon très différente selon les jours, Porque essa pessoa que me fala de maneira muito diferente, de acordo com os dias, est-ce que c'est un psychotique? será que seria um psicótico? Est-ce que c'est un névrosé? Será que seria um neurótico? Parfois, ce qu'il me raconte me donne l'impression que c'est un pervers. Mas às vezes o que ele me fala me dá a impressão de ser um perverso. En somme, même si, comme analyste, je crois connaître quelque chose, Mesmo se eu, como analista, me permito dizer que conheço algumas coisas, je suis un peu perdu. eu sou um tanto perdido. Et quand on a commencé à parler de cas borderline, Então, quando nós começamos a falar de casos borderline, en français état limite, em francês, estados limites, cela montrait qu'on était perdu. isso mostrou que nós estávamos perdidos. À moins qu'il existe une structure qui comporte ces possibilités de déplacement. A menos que exista uma estrutura que comporte essa maneira de deslocamento. Hein? C'est pas qu'on est perdu, c'est bien ça. C'est ça la question. Excuse-moi, Ce n'est pas que l'analyste soit perdu, hein? C'est que son patient, il est perdu. Isso não quer dizer que o analista esteja perdido, mas que o paciente está perdido. Hein? Il faut savoir. É necessário saber Lacan, qui n'aimait pas beaucoup le diagnostic de borderline, que Lacan não gostava muito do diagnóstico de borderline. et que dans son séminaire si je me souviens bien, dans le séminaire sur les psychoses, dans son séminaire sur les psychoses, Mas no seu seminário sobre as psicoses, je crois, il parle de ce cas borderline qu'est l'homme au loup. ele fala desse caso borderline que é o homem dos lobos. Simplement, l'éditeur de l'édition officielle au Seuil a supprimé ça. Simplesmente o editor da edição Seuil, né, que era a edição, ele suprimiu essa parte. Parce que ça collait pas avec la théorie. Porque isso não funcionava com a teoria. Mais notre question à nous, analystes, c'est pas de savoir ce qui colle avec la théorie. Mas nossa questão como analistas não é saber o que funciona de acordo com a teoria. C'est de savoir ce qui éclaire la réalité. É mais de saber o que esclarece a realidade. Alors, vous voyez, j'ai pris au fil des années un certain nombre de positions. Então, eu tomei nos últimos anos, durante os anos, algumas posições. Qui n'étaient pas forcément les positions officielles du milieu dans lequel j'étais. Que não eram necessariamente as posições oficiais do meio onde é que eu vivia. Et peut-être les échanges avec mes amis brésiliens me l'ont facilité.
E talvez minhas trocas com os meus amigos brasileiros me facilitaram. Parce que il me semble qu'ils sont plus ouverts à cette pluralité des références pour un même sujet. Porque me parece que eles são mais abertos a essa pluralidade de referências com relação à teoria. J'en viens quand même à la question de la colonisation. Eu retorno, então, à questão da colonização. Parce que je ne suis pas parti de cela dans mon texte, mais je passe par la question de la colonisation. Porque eu não parto desta questão da colonização no meu texto, mas eu passo por ela. C'est dans une autre université à Porto Alegre que j'avais été invité dans un cycle sur la colonisation. Foi em uma outra universidade em Porto Alegre que eu fui convidado para falar num ciclo sobre a colonização. Alors, je comprenais bien que dans ce cycle, les personnes qui allaient parler du Brésil. Bem, eu compreendia bem que as pessoas, durante esse ciclo, queriam falar e iam falar sobre o Brasil. Mais moi, je connaissais moins bien qu'eux tout ça. Mas eu não conhecia muito bem isso. Qu'est-ce que je pourrais leur dire là-dessus, hein? Pas grand-chose. Não conhecia muita coisa sobre o Brasil, enfim. Alors, j'ai décidé de parler d'une société que je connaissais mieux, Então, eu decidi falar sobre uma sociedade que eu conhecia melhor, qui est la société tunisienne à l'époque qui précède immédiatement l'indépendance de la Tunisie. Então, eu decidi falar sobre a sociedade tunisiana um pouco antes, na época, um pouco antes da sua independência. À une époque où moi-même j'étais adolescent, donc. Numa época em que eu mesmo era adolescente. La société tunisienne a toujours été une société très diversifiée. A sociedade tunisiana sempre foi uma sociedade muito diversificada, avec de nombreuses communautés qui cohabitaient plutôt bien. com várias comunidades que habitavam de preferência bem, coabitavam de preferência bem. Parmi ces communautés, la communauté juive. Entre essas comunidades, a comunidade juive, à laquelle d'ailleurs j'appartenais, à qual eu pertenço, était formée d'ailleurs à la fois de juifs de nationalité française et de juifs de nationalité tunisienne. Era formada ao mesmo tempo de juízes de nacionalidade tunisiana, de judeus de nacionalidade tunisiana e de judeus de nacionalidade francesa. Dans l'ensemble de ce groupe juif français et juif tunisien, no conjunto desses judeus tunisianos e judeus franceses, on trouvait des idéaux culturels occidentaux, encontramos ideias culturais ocidentais qui cohabitent, enfin, qui s'accompagnaient, que se acompanhavam du fait que, en même temps, ao mesmo tempo, ce groupe était pris dans une civilisation africaine. Esse grupo estava tomado também por uma civilização africana, berbère, bárbara, berbère. Les berbères sont des habitantes do deserto, de tribos do deserto. Des berbères vivaient en Afrique du Nord avant l'arrivée des Arabes, avant l'islam. Os berberes viviam na África antes dos árabes. Voilà. Il y avait parmi les berbères, avant même les Arabes, des juifs. E haviam entre os berberes, antes mesmo de judeus, antes mesmo dos árabes.
Vous voyez la complexité. Veja a complexidade disso. En tout cas, donc ce groupe était pris, il faut bien le dire, dans un clivage. Em todo caso, esse grupo foi tomado, digamos, numa clivagem. Clivage entre des idéaux rationnels semblables à ceux des Occidentaux, Uma clivagem entre essas ideias ocidentais, rationnels, racionais, et d'autre côté des modes de vie très différents. e de outro lado, de modos de vida bem diferentes. Hein? Comment on peut dire? Como poderemos dizer? Plus autochtones. Mais autóctonos, mais autóctonos, né? Je crois qu'on parle des nativos, hein, en portugais. São nativos. Je crois, Roland, que les berbères, c'était des nomades. Oui, c'est ça. Os berbères são tribos nômades que viviam, né, Bon, de uma qui maneira mangent pas muito de la même diversa. façon, qui s'habillent pas de la même façon, hein, qui ne sont pas vestem entrés, da mesma maneira, que não comem da mesma maneira, que não. qui ne sont pas entrés dans ce qui domine maintenant la civilisation occidentale, qui n'étaient pas entrés là-dedans. Isso que não entrou na civilização ocidental. Alors, il y avait encore le poids de ces modes de vie chez une partie des Juifs de Tunisie. Mas havia ainda o peso dessa maneira de vida em certos grupos de judeus tunisianos. Je cite beaucoup Albert Memmi dans mon livre. Eu cito bastante Albert Memmi no meu livro. Il y a un narrateur dans un de ses romans. Ele é narrador nesse romance de Albert Memmi. Qui est bouleversé un jour quand il rentre de l'école. Que ele bouleversé, ele é Qui est-ce qui peut traduire bouleversé? Bouleversé, ele é sacudido, tomado, ele é, né, tomado. Bon, il est bouleversé en voyant sa mère dans une espèce de fête un peu païenne. Enviando sua mãe uma espécie de festa pagã. Oui, danser comme une furie. Como uma. Danser. E dançando como uma doida, enfim, né? Dançando como uma. Une espèce de transe, si vous voulez. Numa espécie de transe. Habillé avec des vêtements bizarres. Com vestimento, com roupas bizarras, estranhas. Alors que dans sa famille, on l'encourage à étudier les grands auteurs français, Racine, Molière. Ao mesmo tempo que na sua família lhe encorajavam a estudar grandes autores franceses, como Racine, Molière. Donc là, dans le milieu culturel lui-même, il y a ce clivage. Então, no meio cultural mesmo, existia essa clivagem. Cela m'a aidé à penser le clivage au niveau psychologique. Isso me ajudou a pensar a clivagem ao nível psicológico. Mais ma fréquentation de la civilisation brésilienne m'a aidé à me remémorer ce que j'avais appris à travers Memmi. Mas a minha convivência com a civilização brasileira me ajudou a compreender melhor o que me trazia Albert Memmi. Je vous assure que tout ça n'est pas rien, en tout cas pour moi. Mas eu asseguro que isso, em todo caso, não é pouco para mim. Alors, si vous voulez, de toute façon, je vais bientôt m'arrêter de parler pour permettre des questions, hein, un peu plus de dialogue. Então, se vocês desejarem, eu acho que eu vou parar para permitir pouco de diálogo entre nós.
peut-être seulement quelque chose sur l'enracinement anthropologique de la perversion. Talvez pouquinho sobre o enraizamento antropológico da perversão. Cette question s'est introduite pour moi pour deux raisons, sans doute. Essa questão foi introduzida por mim a partir de duas questões, sem dúvida. La première, qui a été évoquée déjà, A primeira, que foi evocada já, c'est l'idée qu'il y a dans le monde contemporain une sorte de perversion ordinaire. a ideia que existe no mundo contemporâneo uma forma de perversão ordinária. Le sentiment qu'on peut ou qu'il faut jouir à tout prix. O sentimento que é necessário gozar a todo preço. Hein? Il y a un titre de Charles Melman. Título de Charles Melman. Et d'autre part, Em outra parte, ce à quoi j'étais amené, isso que eu trouxe, à savoir que le clivage est beaucoup plus répandu qu'on ne croit. a saber que a clivagem é muito mais frequente do que nós acreditamos, muito mais respondida do que isso. C'est là qu'il faut se souvenir que le clivage, Freud l'introduit à propos du fétichisme. É isso que Freud, que a clivagem Freud introduziu a partir do fetichismo, qui est quand même, Lacan dit, la perversion des perversions. é o mesmo que Lacan diz, a perversão Des perversions. a perversão da perversão. Vraiment significative, hein, tu vois, entendi. A forma lingual. La perversion des perversions, c'est-à-dire le modèle même des perversions. A perversão da perversão quer dizer o modelo mesmo de perversão. Alors, tout ça m'a amené à essayer de travailler sur la perversion. Então, tudo isso me levou a trabalhar sobre a perversão. Et donc, j'ai suggéré au grand séminaire de Lally, Então, eu sugeri ao grande seminário dali, au moment où il s'est constitué il y a quelques années, no momento em que ele se constituiu, há alguns anos, à consacrer une année à la perversion. a consagrar ano sobre a perversão. Ça s'appelait, le titre général de l'année, La perversion ou quoi? Se chamava, o título geral, né, desse congresso, a perversão ou o quê? Une façon de dire que on voit bien où est-ce que nous en sommes. Uma maneira de dizer, nós vemos bem o que nós somos. Dans la perversion. Na perversão. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Mas e se pode haver outra coisa? Et moi, j'ai fait un exposé qui s'appelait Extension et paradoxe de la perversion. E eu fiz uma exposição que se chamava Extensão e Paradoxo da Perversão. On peut la trouver sur Internet. Nós podemos encontrar na internet. Avec mon nom et ce titre. Com o meu nome e esse título. Extension, bien sûr. Extensão, certamente. Et nous le savons depuis longtemps. Nós sabemos depois de muito tempo. Il y a la structure perverse. Existe a estrutura perversa. Il y a la perversion infantile. A perversão infantil. Il y a des traits pervers chez les névrosés. Existem traços perversos no neurótico. Il y a la perversion ordinaire. Existe a perversão ordinária. Mais plutôt que d'en rester à une liste, mas de preferência, resta uma lista aí. J'ai préféré aller me demander mas eu preferi me perguntar s'il n'y avait pas une dimension plus fondamentale, uma dimensão mais fundamental, et comment dirais-je, le sens global de la réponse perverse, digamos, o sentido global da resposta perversa,
et c'est ça que j'ai appelé l'enracinement anthropologique. E é isso que eu chamei o enraizamento antropológico Alors, da perversão. Ana Costa l'a abordé. Então, Ana Costa abordou isso. Disons que si quelque chose fait trou pour le sujet, Digamos que alguma coisa faz buraco no sujeito. on pourrait dire l'absence de rapport sexuel, Podemos dizer ausência de relação sexual. ou encore le fait que l'objet cause du désir soit inatteignable, Ou podemos dizer que o objeto causa do desejo é impossível de pegar, enfim. voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anthropologiquement essentiel? Mas será que não existe alguma coisa de antropologicamente essencial nisso? C'est que le sujet humain, É que o tout en sujeito humano, sachant qu'il y a ce trou, que même nós s'il sabemos, sait qu'il y a ce trou, excuse-moi, le sujet humain, que o sujeito humano, même s'il sait qu'il y a ce trou, mesmo que ele saiba que existe esse buraco, il fait dans son désir comme s'il ne le savait pas. ele faz no seu desejo como se ele não soubesse disso. Et je vais vous dire, il ne pourrait pas faire autrement. E eu preciso lhe dizer, ele não poderia fazer de outro jeito. Pour pouvoir désirer, Para poder desejar, il faut oublier qu'il n'y a pas de rapport sexuel. é necessário esquecer que não existe relação sexual. Hein? Donc, si vous voulez, c'est notre condition à tous. É a nossa condição a todos, de todos. La négation du trou. A negação do buraco. Là encore, je n'arrive pas bien à distinguer de quelle façon mes discussions avec les analystes brésiliens m'ont aidé à penser cela. Bem, eu não consigo muito bem situar onde a minha discussão com os brasileiros me ajudou a pensar isso, me situou nisso. En vous le disant, je suis en train de penser que je ne sais plus très bien ce qui, dans ce que je pense. Mas eu estou je ne sais plus très bien que eu não sei muito bem o que dans ce que je pense. No que eu penso. Et le fait d'un citoyen et d'un analyste français. É o efeito de cidadão e analista francês. Ou ce qui est le fait de quelqu'un qui aime profondément le Brésil. Ou se é o efeito de alguém que ama profundamente o Brasil. Merci pour cette première intervention, d'avoir suivi. Muito obrigado por essa primeira intervenção. Bom, difícil dizer qualquer coisa. Vamos abrir para as questões, perguntas. Acho que primeiro Ana Costa, para responder um tanto. Não esquece, hein? Você traduz o português da Ana, de outros. Hein? Sim, eu vou tentar. A Ana me ajuda também, né, Ana? Posso ajudar. Não, mas eu prefiro passar as questões para o debate, porque eu acho que o que o Roland traz, né, eu acho que abre uma série de questões. Eu já fiz um trabalho na leitura, e aí eu prefiro abrir o debate. Je préfère que le débat s'ouvre plus amplement. D'accord. Roland, oui, il ne faut pas hésiter, je traduis en portugais, il ne faut pas hésiter, enfin pour toutes les personnes présentes par Internet, il ne faut pas hésiter à poser des questions, même si elles paraissent, si vous n'en êtes pas sûr, même si, des fois on hésite, mais il faut se lancer. O Roland está solicitando que para a gente fazer questões, não importa que tipo de questão, todas as questões são bem-vindas, que é necessário se lançar mesmo, né?
Então, estão abertas as questões, acho que podem fazer via chat ou falando mesmo, né, Josias? Tem essa possibilidade? Uhum. Então, estão abertas as questões. Quem gostaria de aproveitar esse tempo e se lançar, como diz o Roland? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Fernando. Vamos lá. Bonjour, chez Maman. Un plaisir de vous écouter. Bom dia, um prazer em escutá-lo. Eu estou muito, muito interessada em ler esse livro. Eu mesma sou uma analista imigrante, morando em outro país que não o Brasil. Então, não na posição de analisante, mas também já fui me analisando em outra língua. E eu fiquei muito impressionada com a questão, uma palavra que foi usada bem no começo, a desconfiança dos analistas franceses, certo? Vous me suivez? Roland? Est-ce que je peux parler en português? Oui, Ou... entendo, entendo. Então, J'ai compris jusque-là. ok. Então, fiquei impressionada com a palavra desconfiança. Oui, justement, attendez. E Justement. depois aparece a questão da transferência como esse lugar aonde não pode existir um espelhamento, certo? Para que a palavra do analista chegue de outro lugar. Então, non, un momento. ok. Roland, tu as bien compris? Não. Bon, Eliana Bettencourt a demandé, elle a dit qu'elle aussi se place dans un autre pays comme étranger. Ici, il y a cette question. Et elle a dit deux questions. Une sur les transferts. Cette question de transfert qui n'était pas... Je peux le dire en français. D'accord. Ça me fait beaucoup de surprise d'écouter la parole méfiance. Et après, vous avez parlé sur la transfert comme ces choses qu'il ne faut pas être dans les miroirs. D'accord? Essa não é a minha pergunta. Minha pergunta é, outro dia, eu lia um texto de Umberto Eco, aonde ele falava, um texto que ele fala na Holanda em 2011, onde ele falava que um italiano ou um francês se sente muito mais à vontade com um dinamarquês do que com alguém das Américas. Então, a minha pergunta... Tradução. D'accord. L'autre jour, je lisais un article de Umberto Eco de 2011 où il disait qu'un Italien ou un Français se sente meilleur avec un... Comment on dit dinamarquais en français? Un Danoise. Danoise qu'avec un Américain ou quelqu'un des Amériques. A minha pergunta é a seguinte: se essa sensação de desconfiança em relação à possibilidade de transferência analítica no Brasil não tem a ver com o fato que esse americano brasileiro é tão estranho, é tão... E eu vou chegar no final da sua fala. Por que é considerado uma clivagem entre a festa, a dança Barber e a leitura de Molière? Não sei se eu me fiz entender. Vous traduisez ou bien Fernando? Fernando. Traduz. Je vais essayer, mais la question c'est pourquoi, je vais résumer, hein, pourquoi la danse que tu as parlé de roman de Albert Camus é une sorte de clivage em relação à la façon occidentale de vivre, enfin, de mode de vie. C'est plus ou moins ça, c'est ça, parce que pourquoi l'autre
est aussi bizarre, aussi différent à nous. Si on peut dire un américain ou un danois, enfin, de différentes cultures. Plus ou moins ça, je crois. Je fais une liaison entre la méfiance française sur la possibilité de transfert brésilien, si ça a quelque chose à voir avec ces humains aussi différents, qui ce n'est pas un miroir. Ouais. D'accord. Sa méfiance, c'est différence, ouais. Oui. Bon, c'est Merci, difficile. merci. Hein? C'est difficile. D'abord, je crois, je n'ai évidemment pas utilisé le terme desconfianza, hein, puisque j'écris en français, mais je ne suis pas sûr d'avoir utilisé le terme méfiance. En tout cas, Eu não utilizei o termo desconfiança, mas eu utilizei o termo je ne pense pas avoir utilisé le terme méfiance. eu não acredito ter utilizado o termo méfiance, que é desconfiança. Mas, en tout cas, em todo caso, je ne parle pas de méfiance des psychanalystes français envers les psychanalystes brésiliens. Eu não falo da desconfiança francesa dos psicanalistas brasileiros. Je dis que parfois, les psychanalystes français ont eu l'impression que eu digo que os psicanalistas franceses às vezes têm a impressão que ce qui structure la civilisation brésilienne dans son ensemble, que o que estrutura a civilização brasileira no seu conjunto rendait plus difficile le transfert au sens analytique. Torna mais difícil a transferência no sentido analítico. Hein? C'est-à-dire, quer dizer, éliminant l'aspect imaginaire. Eliminando o aspecto imaginário. Vous savez, Lacan dit quelque part, le psychanalyste n'a pas de moi. Lacan diz em alguma parte, o psicanalista não tem um eu, moi, que é... Je crois qu'un certain nombre de personnes brésiliennes Eu acredito que certo número de pessoas brasileiras ont fait de vraies analyses avec celui qui vous parle. Verdadeiras análises com esse que está falando aqui. Mais je crois qu'ils n'auraient jamais pensé que je n'avais pas de moi. Mas eu acho Ils n'auraient jamais pensé que je n'avais pas de moi. Ils s'adressaient souvent à une personne concrète. Eles se endereçavam seguidamente a uma pessoa concreta. Ils me posaient des questions sur ce que je préférais dans la vie quotidienne. Eles me faziam questões sobre o que eu preferia na vida cotidiana. Toutes choses, je suppose, qui auraient complètement désarçonné certains de mes collègues. E eu suponho que eu, de uma maneira, desarçonnei, je ne sais pas qu'est-ce que dire. Aurait désarçonné, tu sais, c'est quand tu es sur un cheval, tu perds les arçons, les étriers. Ah, d'accord. Que eu desarçonnei como cair do cavalo. Déséquilibré, mis en mauvais équilibre. Hein? Mau equilíbrio no cavalo, né? De cair do cavalo, a gente usa esse termo. Je ne sais pas comment j'ai fait. Eu não sei como eu fiz. Mais j'ai réussi, sans trop parler de moi. Mas eu tive esse, sem muito falar de mim. À ce qu'ils puissent continuer à parler d'eux. Mas que eles pudessem continuar falando deles. Hein? Je ne suis pas sûr que ça soit une question qu'on puisse rapprocher très facilement. Eu não acredito que essa é uma questão que a gente pode se aproximar muito facilmente. De cette histoire de danse. Nessa história de dança. De la mère. Da mãe que fala Albert Memmi. Ça
ça marque des différences culturelles d'un Isso marca diferenças culturais, autre type que l'usage ou non du prénom, par exemple. outro tipo que é a usagem do nome ou do sobrenome, por exemplo, né? Moi, je peux dire très rapidement Anna au lieu de dire Madame Costa. Eu posso falar muito rapidamente Ana ou Madame Costa? Non, plus Anna hein, je peux dire plus facilement Anna que dire plus vite. Hein, eu posso falar mais facilmente Ana do que Madame Costa. Mais ce n'est pas la même chose que dont je parle sur ces différences culturelles-là. Mas não é a mesma coisa do que eu estou falando dessa diferença cultural lá. Le problème, c'est qu'on ne voit pas toujours très bien où passent les différences culturelles. O problema é que a gente não vê sempre ou facilmente onde passa a diferença cultural. Por onde passa. Eco, c'est ça, c'est Umberto Eco, hein, c'est qui a été cité. Ouais. Umberto Eco, que a Eliana falou, dit qu'il y a moins d'opposition entre un Européen, enfin un Italien, puisqu'il est italien, un Italien, et un Danois, qu'entre un Italien et un Américain. Um italiano e um americano. Umberto Eco diz que há menos diferença entre um italiano e um dinamarquês que um italiano e um americano. Mais c'est qui les Américains? Non, il a... On ne voit pas. Ah, Eliana. Aqui. Todas as Américas. Todas as Américas. Todas as... La América. Uhum. Moi, j'ai l'impression que je me sens plus proche. Eu tenho a impressão que eu me sinto mais próximo d'un Brésilien ou d'un Argentin de um brasileiro ou de um argentino que de certains citoyens de l'Europe du Nord. Que de certos cidadãos da Europa do Norte. Mais voyez, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mas veja, nós não podemos saber antes. Je me suis demandé un jour, allez, on est là, on est entre nous, hein, on bavarde. Eu me lembro um dia, enfim, nós estamos entre nós aqui, nós conversamos, enfim. Je me suis demandé pourquoi je me sentais bien au Brésil. Eu me perguntei por que eu me sentia bem no Brasil. Et je me disais que peut-être les Brésiliens avaient un rapport avec les autres. Un Brésilien avait un rapport avec les autres Brésiliens et avec la rue brésilienne. Excuse-moi, le dernier mot? Un rapport avec un autre, un Brésilien avait un rapport avec un autre Brésilien ou avec la rue, a rua, hein, no Brasil. Ele ficou se demandando por que ele se sentia muito bem no Brasil e ele começou a pensar que teria algo a ver com a relação entre as pessoas, né? Mas a relação também com a rua. A rua, plus proche de celui que j'avais connu en Tunisie. Mais próximo daquilo que eu havia conhecido na Tunísia. Ne serait-ce que parce que les gens vivent facilement dehors. Talvez porque aqui as pessoas vivem mais facilmente na rua, fora, né? Mais peut-être que je ne parle pas de tous les Brésiliens. Mas talvez eu não falo de todos os brasileiros. Je parle de ceux que j'ai connus. Hein. Falo desses que eu conheci. Je ne parle sans doute pas de tous les Nord-Africains. Eu não falo certamente de todos os norte-africanos. En tout cas, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi nous abordons ça. No caso, eu não sei por que nós abordamos isso. Je crois qu'il y a des civilisations que nous percevons sans surprise dans ce qu'elles sont. Eu acredito que há civilizações que nós percebemos sem surpresa
et d'autres qui nous surprennent par tel ou tel trait. E outras que nos surpreendem por algum traço, tal ou tal traço. Mais, allez, je dirais que une des grandes questions du monde contemporain Eu diria que uma grande questão do mundo contemporâneo va être de surmonter alors peut-être ces méfiances, surmonter ces méfiances. seria de passar, de ultrapassar essa desconfiança Et de ne pas trop être surpris. e de não ser muito surpreendido, né? Alors, c'est vrai que Lacan disait que dans un monde qui était le monde du libre-échange, É verdade que Lacan dizia que no mundo da livre troca, do livre comércio, sur le plan économique, tout doit circuler. que no plano econômico tudo vai circular, Ça va accentuer les ségrégations, isso vai acentuar a segregação. chaque groupe restant dans son territoire. Cada grupo ficando no seu território. Et c'est une des grandes questions du moment. E essa é uma grande questão do momento. Et je crois que c'est une question que Anna aborde à un moment donné en parlant de l'insistance des définitions identitaires. Eu acredito que esse é o que Ana aborda em um determinado momento, falando de insistência, des déterminations identitaires. de determinação identitária. Ah, ça y est, je ne me souviens plus du nom du livre. Si, je vais le chercher. Un instant. Fernando, algumas pessoas perguntaram qual o livro... Je termine très vite. Et puis, je vous écoute. Anna dit que ça vient peut-être comme cicatrice du trauma colonial. Hein? D'accord. Je traduz. Você traduz? Ana fala isso como uma cicatriz da defeito colonial. Do esgotamento, na verdade. É como... alors ça, on n'a pas compris. Esgotamento é épuisement, peut-être, épuisement. Oui, mais épuisement, je n'ai pas compris ce que ça venait faire là, l'épuisement. Épuisement, ça viendrait de l'épuisement des relations coloniales. Les cicatrices laissées par l'épuisement des... Je ne comprends pas. Non entendo. C'est quoi l'épuisement des relations coloniales? Bom, eu fiz uma leitura um pouco do que você citou, porque a clivagem, né? Eu passei do tema da referência às clivagens para o que você propõe como uma pluralidade das referências paternas, né, mais do que uma centralidade do que seria o nome do pai. Então, tu peux traduire? Je disais que tu as passé pendant ton livre de la question du clivage par la perte de la centralité du nom du père pour une pluralité des références paternelles. C'est la pluralité, ça dépasse un peu la question de la centralité de la colonisation. C'est ça que je me réfère. Ah oui. Il y a encore... Ah oui, alors, donc excuse-moi, je vais te dire ce que je comprends. Disculpe, hein?
Vou dizer o que entendo, né? Bon, tu dis que l'insistance sur l'identité Tu diz que a insistência sobre a identidade serait une réponse à la diversification des quoi d'ailleurs seria uma resposta à diversificação, à la diversification des discours. Oui. dos discursos. Hein? Mais ça, peut-être, mais ça n'existe pas seulement avec la colonisation. Sim, mas Não. isso não existe somente na colonização. Et c'est pour ça que je voulais citer, pour ceux qui lisent le français, un très joli petit livre de Delphine Horviller. Esse é um pequeno livro aqui. Il n'y a pas de Ajar. Delphine Horviller, il n'y a pas de Ajar. Ajar étant le nom du pseudonyme d'un écrivain français qui, à un moment donné, comment il s'appelait au départ, bon bref, peu importe, et qui est dans le... Ajar Ajar. Ajar é o homônimo, Le nom? o nome de autor, Oui. autor francês. En fait, qui est le deuxième... c'est extraordinaire, ça, j'arrive pas à me souvenir du nom C'est extraordinaire, eu não me lembro, não consigo lembrar. momentito. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire. Eu vou contar a história. On est là aussi, on bavarde. Nós conversamos, nós estamos aí. Il y a un écrivain français qui s'appelle Romain Gary. Ah oui? Existe escritor francês que se chama Roland Gary. Romain Gary. Romain Gary. Qui a eu le Goncourt sous le nom de Romain Gary. E que dá curso Le sobre prix o nome, Goncourt, un prix important. que é importante, que tem com o nome de Romain Gary. Et puis, un jour, se sont mis à apparaître des livres de Émile Ajar. Aparecem livros sobre Émile Ajar. Non, pas sobre, Émile Ajar. Hein? Et on s'est aperçu, après la mort de Romain Gary, E nós percebemos, depois da morte de Romain Gary, que Romain Gary et Émile Ajar, c'était la même personne. que Romain Gary e Émile Ajar eram a mesma pessoa. Ce qui veut dire, d'ailleurs, ce personnage a eu aussi un Goncourt sous le nom de Émile Ajar. Il a eu deux fois le Goncourt. Une fois comme Romain Gary et une fois comme Émile Ajar. Essa pessoa ganhou duas vezes o concurso, uma vez como Romain Gary e outra como Émile Ajar. Eh bien, en partant de cette histoire, E partindo dessa história, Delphine Horviller essaye de montrer que c'est très bien. Esse livro tenta mostrar que isso é muito bem. Qu'il démontre qu'on n'a pas besoin d'avoir une identité. Que nós não precisamos ter uma identidade. Hein? Et je crois que le monde contemporain, peut-être ça serait mieux si on n'avait pas besoin d'avoir une identité. E eu acredito que no mundo contemporâneo seria melhor se nós não precisássemos ter uma identidade. Parce que si nous avons une identité, porque se nós temos uma identidade, nous sommes blancs ou nous sommes noirs, nós somos brancos ou nós somos pretos, et nous ne supportons pas les autres. E não aceitamos os outros. Nous sommes transgenres. Nós somos transgênero. Et nous nous sentons rejetés par les cisgenres. E nós somos rejeitados, nos sentimos rejeitados pelos cisgêneros. Nous sommes psychanalystes lacaniens. Nós somos psicanalistas lacanianos. Et nous sommes persuadés que les autres ont tort. E nós somos, acreditamos que os outros estão errados. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans le rejet de l'autre. Quer dizer que nós estamos sempre no rejeito do outro, em Parce rejeitando o outro. de notre identité. A partir da nossa identidade. Nous sommes sûrs, parce que nós estamos seguros da nossa identidade. Tenemos una certeza grande. Você diz assim? Sim. De nossa identidade. Ora, não existe. Non sou lacaniano,
Sou Roland Chemama. Não Que sou foi lacaniano, sou Roland interessado Chemama. muito pelas obras de Lacan, de Freud, de Ferenczi, de Winnicott. Sou composto, se diz assim, Sim. pelo conjunto disso. Espero para vocês que sejam também sem identidade. Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Eu acho que a gente pode concluir. Voilà, Né, je vous ai montré que je suis Eu aussi acho un que, peu brésilien. eu sei que nós vamos ficar com muitas questões. Foi uma manhã maravilhosa para nós, uma tarde para o Roland. Maravilhoso, tem muitas questões. Eu vou ficar reverberando isso e tenho certeza que todo o pessoal levantou muitas questões. Merci pour cette occasion d'un vrai échange. Vamos ler o livro, né? E vamos seguir conversando, vamos seguir bavardando, né? On bavard. Merci, Roland. Merci. Hein? Merci. Merci a tous, hein? Merci, Roland. Merci, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos sair. Bom, quitter. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Roland. Tchau, Josias. Tudo certo? Estava muito bom. Perfeito. Certo. Muito obrigado, Fernando. Obrigada, Fernando. parabéns, Josias. Fernando, ótima tradução, muito obrigada. É difícil, porque a gente quer compreender o que está vindo junto e... Muito difícil, muito. Eu estou sempre traduzindo, sabe como é que tem que traduzir? Sem pensar. Tem que ser sem pensar direto. Porque Sem se pensar, tu pensou, se direto. perde. Obrigada, Josias, excelente evento, excelente. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. Um abraço a todos, todas. Estava ótimo. O livro tem no Amazon? Eu posso comprar no Amazon? Sim, está disponível na Amazon, sim.